Seja bem-vindo ao Condition Report, o podcast da Cabral Moncada Leilões, destacada a leiloeira de Lisboa na realização de leilões presenciais e online. Que herança guarda dos seus primeiros passos no campo da fotografia? Bom, o falar dos meus trabalhos do século passado, porque tem a ver com isso, o que eu acho que é mais relevante é que demonstrar que eu sempre fui um artista tecnológico, ou seja, mais conceptual do que propriamente manual. Eu nunca fui um pintor de pintar à mão e, portanto, sempre utilizei algumas tecnologias, nomeadamente a fotografia, o vídeo também, bastante, o cinema, também fiz muita coisa com cinema, na altura. E portanto, porque sempre me interessei mais pelas ideias, pelos conceitos, pelos processos, do que propriamente pela expressão manual ou a expressão até pessoal, íntima, que nunca me interessou muito. Preferiria ser um artista com interesse por ciência ou um cientista com queda para a arte? Não, a ciência sempre foi uma referência muito grande digamos, do meu ambiente mental, conceptual. Portanto, eu sempre me interessei muito por ciência. Claro que tenho um bom conhecimento da história da arte, como é evidente, porque é a minha área, mas sempre li muito, provavelmente, não diria mais, mas sempre li muitos livros de ciência e sempre acompanhei muito a ciência, tive muitos amigos cientistas, ainda tenho, e, portanto, de alguma maneira, a ciência sempre esteve muito presente na maneira como eu organizo a minha criatividade. Quer dizer, isso sempre foi desde o início, desde muito jovem. O meu pai era matemático e, portanto, isso também contribuiu. Vivia numa casa com uma excelente biblioteca, tinha muitos livros, e muitos livros de ciência, muitos livros de arte. Isso também ajudou. E, portanto, a minha relação com a ciência sempre foi muito forte. Simplesmente, a partir dos anos 90, tornou-se muito mais importante do que a minha relação com o meio artístico. Quer dizer, eu nos anos 90 virei muito mais para o meio tecnológico e científico do que propriamente para o meio artístico. A invasão dos robôs é um título de uma obra sua. Devemos temê-la ou ansiá-la? Bom, eu tenho uma posição um pouco, às vezes, chocante para as pessoas. Eu não tenho medo nenhum dos robôs, tenho medo das pessoas, dos humanos. Os humanos é que metem medo, os robôs não me metem medo nenhum. Ainda que, naturalmente, com a evolução, sobretudo da inteligência artificial, e de alguns caminhos da robótica, por exemplo, a robótica letal, a robótica militar, a policial, essa mete medo, isso é um facto. Algum controle também, social, etc., também é perigoso. Mas eu acho que no fundo nós demos origem ao que eu chamo uma nova espécie, é uma nova espécie que não é animal, é artificial, e que até agora tem tido bastantes benefícios para a própria humanidade, mas que vai tender a autonomizar-se, quer dizer, vai tender pela própria natureza da tecnologia, porque nós precisamos ter robôs cada vez mais autónomos, isso é evidente, não é? Portanto, aquele robô da fábrica que aperta parafusos o dia todo, esse já não é muito interessante. Numa determinada época foi interessante, substituiu os operários, como é evidente, mas agora nós estamos cada vez mais a tentar caminhar para robôs com um grau de autonomia cada vez maior, porque precisamos dele. Dou um exemplo muito simples, que não é de fábricas, mas hoje em dia nas fábricas já acontece isso. Quando mandamos um robô para Marte, ele tem que ser muito autónomo, claro, porque ele está lá sozinho, não é? E, portanto, ele tem que ser capaz de tomar decisões, de fazer coisas, de resolver problemas, quer dizer. Portanto, é a própria natureza da evolução tecnológica que está-nos a levar para criar robôs que são parceiros nossos, nesta fase ainda, mas que irão tender a ser cada vez mais autónomos e, eventualmente, um dia a serem eles a decidir da sua própria evolução, e aí não sabemos o que é que vai acontecer, não é?
E é isso que mete medo às pessoas. Já no campo artístico, o público tem a mesma tolerância para aceitar o abstracionismo robótico e o humano? Sim. Eu comecei a trabalhar com robótica no princípio do século, por volta de 2001, foi quando eu criei o primeiro robô. E aquilo que eu constato, eu tenho andado pelo mundo todo, literalmente pelo mundo todo, e desde o início a atração que as pessoas têm por estas máquinas criativas é enorme, enorme. Claro que nas crianças é maior, mas nos adultos também. Onde é mais crítica é no próprio meio artístico, que é mais crítico, mas isso é normal. Sentem que estão a substituir e que estamos a ameaçar, a pôr em risco a sua. O que não é verdade, porque eu sempre expliquei. Há pintores espanhóis, pintores alemães, pintores portugueses e pintores robóticos. Não ameaça ninguém, é outra coisa, é mais um. É outra realidade. É mais um, não é menos nada. Pronto. Mas, portanto, sempre, porque desde o tempo dos gregos que nós temos muita atração por estas máquinas que têm algum grau de autonomia, porque lhes damos, equiparamos a vida, a forma de vida. Quer dizer, uma máquina autónoma é uma forma de vida e nós temos essa sensação. Eu fiz uma peça de teatro em São Paulo, no Brasil, com robôs em palco. E um dos robôs, havia 2 robôs que eram atores que seguiam um guião e havia um outro que dizia coisas disparatadas, dizia o que lhe apetecia. Fora de texto. E depois, quando acabava a peça, punha esse robô, as pessoas subiam ao palco e tal, e o robô, como dizia coisas, a maioria das pessoas achava que o robô estava realmente a falar para ela. Quer dizer, a pessoa tem esse tipo de interação, acha que a máquina está de facto a dirigir-se, e a máquina não está a dirigir-se a ninguém, como é evidente. E isso acontece com estes robôs humanoides e tal, as pessoas interagem de uma maneira muito intensa com este tipo de máquinas. Tendo começado pela fotografia, esteve ligado a esta forma artística até à década de 90 do século XX. Tornou-se o pioneiro na aplicação da robótica e da inteligência artificial na arte. Uma das suas principais criações, o RAP, Robotic Action Painter, em 2006, é uma instalação que faz parte da exibição permanente do American Museum of Natural History, em Nova York. O Robotarium, inaugurado em 2007, descrito como o zoo para robôs, foi o primeiro do género no mundo. Foi nomeado embaixador europeu da criatividade e inovação pela Comissão Europeia. Fico curioso em conhecer o nosso convidado de hoje, recebe este Condition Report, com ele procuramos dar a conhecer mais sobre algo que nos interessa. Fique na nossa companhia, Leonel Moura e Carlos Ferreira de Carvalho. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Esta conversa será certamente curta, para eu lhe colocar todas as questões que gostaria. Sou um profundo desconhecedor do tema que estamos a falar, portanto a minha curiosidade vai ser imensa. Ainda por cima estamos a viver um milénio que é feito de siglas, desde os rap aos NFTs, vamos falar sobre muito. Nesta que é a apresentação do novo leilão New Deal, da Cabral Moncada, o Cardinal 4, que vai estar em exibição que está patente entre o dia 8 e 14 de novembro, de uma obra que vamos ter a oportunidade de falar no decorrer da nossa conversa. Explique-nos um pouco daquilo que é o seu processo criativo. O que são hoje as obras de Leonel Moura? Bom, é evidente que a grande evolução das tecnologias digitais das últimas décadas, como sabemos, teve um impacto enorme na sociedade, na forma como organizamos a sociedade, no trabalho, na ciência, enorme, em múltiplas atividades e, naturalmente, também tem um impacto forte na cultura e nas artes, como disse, não podia deixar de ser, não é evidente. E eu percebi isso já no século passado e por isso resolvi dedicar-me mais seriamente exatamente o que eu gosto de dizer, a desviar a tecnologia digital para a produção artística. Quer dizer, eu não olho para um computador como uma ferramenta. Para mim não é uma ferramenta, para mim é um parceiro que está a trabalhar comigo. Eu não olho para um robô como uma ferramenta que me faz uns quadros, é um parceiro que está a colaborar comigo para fazermos obras de arte. Em conjunto. Portanto, há aí uma atitude completamente diferente. Pronto.
A partir daí, por isso também quero autonomia, porque a autonomia da máquina faz com que ela seja mais criativa e, portanto, colabore melhor comigo, porque se ela só faz o que eu lhe mando, é um pincel eletrónico, quer dizer, não é mais do que isso. É uma extensão de um braço. Nunca me interessou isso. E sempre procurei, desde o início, como é que eu consigo que as máquinas façam o que elas querem e não o que eu quero. Portanto, a minha atitude criativa é muito as máquinas fazerem o que querem, não fazer o que eu quero. Eu desencadeio o processo, mas depois tenho que garantir que a máquina está a fazer coisas por ela própria. E por isso uso muito inteligência artificial, ainda que rudimentar, mas é o suficiente para o que eu pretendo. Algoritmos generativos, são eles que geram coisas, vão gerando coisas, não é? Eu uso muito, inclusive não só quando estou a preparar qualquer trabalho, mas, por exemplo, até a fazer esculturas. Eu tenho agora uma série de esculturas que foram criadas por um algoritmo, não foram por mim, são fantásticas. Portanto, eu gosto muito desse lado de desencadear um processo, mas depois perder o controle dele e deixar que a máquina seja criativa e fácil. Aliás, fui dos primeiros a falar de criatividade artificial. Na altura disseram que isso não existia, não sei o que, hoje é uma coisa banal. Claro que não tenho a projeção mundial para poder impor, digamos, essa minha visão, embora um dos meus trabalhos saiu na capa do MIT, da revista do MIT, dedicada exatamente à inteligência artificial, e não é por acaso. Portanto, nesse meio mais científico perceberam o que é que eu estava a falar, não é? No meio artístico menos. Mas pronto, portanto, a mim interessa-me muito explorar a criatividade da máquina, não tanto a minha criatividade é criar as condições para que a máquina possa fazer coisas por ela própria. E nesse caso, de quem é que é a autoria da obra? Pois, há duas autorias. Eu sou o autor do processo, ou do robô, e depois ele próprio, o robô ou o processo, vai gerar obras de arte que são dele. Eu gosto muito de dar um exemplo para as pessoas perceberem. Uma pessoa vai para a escola e aprende a escrever e a ler, etc. Quando chega à idade adulta, escreve um livro. De quem é o livro? É dele ou é do professor que o ensinou? É dele. Claro. Portanto, e o professor é que o ensinou a escrever. Sem isso ele não poderia escrever um livro. Mas a verdade é que ele depois incorporou outros elementos e fez. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, eu ensino o robô a desenhar, mas ele depois faz os desenhos dele. E essa criatividade tem limites, essa da máquina? Não, neste momento tem, no meu contexto tem muitos limites, porque vamos lá ver, eu sou artista, eu também sou artista, não é só eu como artista interesso-me muito por intervir na própria história da arte. Eu tenho isso, como artista tenho, digamos, essa obsessão, se quiser pôr a palavra. E, portanto, a mim não me interessa fazer uma coisa tecnologicamente super, não sei o quê, isso não me interessa nada. Interessa-me trabalhar uma nova forma de fazer arte para a inscrever na história da arte. Depois, se é muito evoluída, se tem muitos botões, se tem muitas luzes, isso não me interessa nada. Portanto, eu sempre fiz coisas relativamente simples. Aliás, são as que funcionam bem. Os meus robôs sempre funcionaram. Ainda agora tiveram 3 meses em Pequim a pintar e eu nem fui lá porque foi durante a Covid e fizeram pinturas enormes, fantásticas. E, portanto, eu não me interessa explorar muito, digamos, a complexidade tecnológica, desde que um robô simples faça aquilo que é a minha demonstração como artista, eu. E pensa que a perfeição do homem se atinge na perfeição da máquina? Bom, o conceito de perfeição é relativo, porque, vamos lá ver, o que é perfeito? Vamos lá ver, no caso dos meus robôs, eu diria que são perfeitos, porque eles no fundo foram criados para ser pintores. E são pintores, portanto é perfeito. Agora, depois se o quadro está mais bonito ou menos bonito, isso depois depende. Aliás, vamos lá ver,
a criatividade está sempre no observador. O observador é que avalia... Que determina a perfeição. É que ele determina a perfeição de uma obra, não é o autor. O autor faz o melhor que pode, não é? Mas depois quem vai apreciar é que vai dizer se aquilo tem interesse, e a própria sociedade, depois no seu conjunto, vai avaliar se aquilo tem interesse ou não tem interesse. E perante a efemeridade da vida, em que ponto é que fica a obra do artista? Há uma perpetuação da memória? Há uma possível criação depois da morte? Bom, há aqui dois aspectos. Quer dizer, as obras que eu tenho vindo a criar ao longo destes 20 anos, no princípio foi muito difícil. Digamos, o meio artístico rejeitava muito os colecionadores, o meio artístico olhavam com muita suspeição para isto, achavam que nem era nada, que não era arte, mas isso, digamos, nos últimos 10 anos mudou muito e há hoje um interesse muito grande há muita gente que se interessa por estas novas formas de expressão artística, que não são só robótica, há muita coisa, como se sabe, hoje a chamada arte tecnológica ou arte relacionada à consciência tem hoje um impacto e um lugar muito grande no mundo já e com pessoas, com museus interessados, com colecionadores, com muitas exposições já, porque há muito interesse, porque aliás são estas exposições com este tipo de obra são muito atraentes para o público, porque ir para uma exposição em que os quadros estão todos parados na parede, para o tipo de vida que nós temos, já não é assim uma coisa muito excitante. Mas quando morre o artista, morre aquele robô também? Bom, eventualmente a minha mulher... Dado que trabalham em conjunto, não é? A minha mulher vai pegar no robô e liga e ainda faz mais uns quadros. Aliás, ainda por cima, esse robô que está em Nova Iorque assina os trabalhos com o nome dele. Ele chega ao fim do desenho, ele é que decide quando é que o desenho está pronto e depois assina no canto com o nome REP. Portanto, esse até assina. Mas isso foi um pormenor que eu achei que tinha piada. Fazia sentido. Fazia sentido. Mas as obras depois, vamos lá ver, aqui imagino que depois há outro tipo de continuidade. Nós fazemos uma coisa, por exemplo, já tenho várias pessoas que seguem o meu trabalho, que replicam, que fazem coisas parecidas e, portanto, vai evoluindo, as coisas vão evoluindo. E eu dei o meu contributo e ainda vou dar mais, porque ainda não parei. Vou dar o meu contributo e depois é como tudo. O Homem Vitruviano é uma imagem por demais conhecida da história da arte, mas cabe-me só deixar aqui uma pequena nota para os mais distraídos. Portanto, é um famoso desenho do Leonardo da Vinci que terá sido feito por volta de 1490 e que é ele próprio baseado num desenho, numa obra de Vitrúvio, do arquiteto romano. Portanto, descreve uma figura masculina, nua, separada em duas posições, que estão inscritas dentro de um círculo e de um quadrado. O Homem Vitruviano é baseado numa famosa passagem do arquiteto romano que descreve as proporções do corpo masculino. Em 2004, Leonel Moura recorreu a um robô para reinventar o Homem Vitruviano, que está aqui connosco, na versão vídeo poderão ver com maior nitidez, e este Homem de Vitruviano, que também era um fundo um Homem da Vinci, ele próprio um apaixonado pelas máquinas, remete-nos para a complexa relação entre as máquinas e o ser humano. A esta obra junta-se um NFT, propondo-se desta forma uma inovadora associação entre a realidade física e digital, que é, até certo ponto, inédita em Portugal. E começamos aqui a entrar em campos mais complexos. Permita-me só que eu também faça uma pequeníssima nota, antes de o ouvir, sobre o que é o NFT. Socorri-me de um texto bastante interessante do Executive Digest da Sapo, em que explica claramente que a sigla NFT deriva do termo anglo-saxónico Non-Fungible Token, que se pode aproximar para português como algo como ativo virtual não fungível ou não substituível. Estes, no fundo, são arquivos digitais com identidade e propriedades verificados. Podem ser imagens, podem ser músicas, podem ser vídeos, GIFs ou JPGs. A sua não fungibilidade significa que são únicos e que não podem ser substituídos por outros. E este é um dos fatores que tem contribuído para as somas avultadas cujas transações têm sido verificadas na internet. Fale-nos, por favor, desta associação recente da sua obra aos NFTs. Antes disso, deixe-me só dizer uma coisa.
Eu quando criei os primeiros robôs autónomos, em 2003, eles criam uma pintura em grupo e começam a fazer uns riscos e depois os outros veem esses riscos e vão fazendo uma composição, vão gerando uma composição com a interação uns com os outros. E a partir de uma tela em branco. Portanto, aí tem um fator, digamos, aleatório inicial, depois perde o aleatório. E eu pensei, então se eu em vez de pôr uma tela em branco, se eu puser uma tela já pintada, o que é que eles vão fazer? Vão reagir às cores e às formas. E foi isso que eu fiz com estes trabalhos. Estes foram os primeiros trabalhos que eu fiz, dando uma imagem, e aí o robô não tem aleatório nenhum, ele só reagiu à imagem que está a ver, porque eles têm os sensores, estão a ver, e reage ao que está a ver. Portanto, aqui não tem componente aleatória nenhuma. Ele próprio constrói esta composição a partir da imagem que ele está a ver. Achei isso bastante interessante, depois fiz mais trabalhos desse género. Em relação aos NFTs, os NFTs são muito interessantes, eu estou muito interessado nos NFTs, sobretudo por duas razões relativamente distintas. A primeira é que o que o NFT veio fazer foi dar à obra de arte digital uma característica similar à obra física. A obra física é única por natureza, quer dizer, um quadro do Van Gogh é um quadro único, pois pode ser reproduzido milhares de vezes, como aliás, sabemos. Mas a obra em si é irrepetível. Mas a obra em si é irrepetível, é insubstituível, ela existe e é única. O NFT, graças a uma tecnologia que é o blockchain, não interessa agora, que é uma tecnologia que certifica e que, digamos, que aquilo é único, faz isso, quer dizer, transforma aquela obra digital numa obra única, independentemente de poder ser reproduzida milhares de vezes, como também é. Pronto, porque vive na internet, portanto é reproduzida. Ora, isso alterou profundamente a própria ideia que as pessoas tinham da arte digital. A arte digital era uma arte menor, claramente uma arte menor, não era muito considerada, e de repente tornou-se uma arte maior, por causa do NFT. Portanto, isso eu acho que é um fenómeno extremamente interessante. Eu próprio sempre desprezei muito a arte digital, nunca me interessou muito. Fiz alguns trabalhos, mas lá está, com algoritmos e outras coisas. Mas achei extremamente interessante esta alteração, que foi radical. A arte digital tornou-se uma arte equiparável à arte física. E isso é muito interessante e está a levar a uma evolução da própria arte digital. Lenta, bastante lenta, já podemos falar disso, mas está a levar e vai levar cada vez mais. Esse é um aspecto que eu achei muito interessante. O segundo aspecto é que, ao criarmos obras de arte digitais únicas, isso atraiu muito o interesse exatamente dos colecionadores, dos museus, de pessoas que vivem no século XXI. Porquê? Porque aquela ideia de que nós queremos ter um quadro para pendurar lá na parede... Portanto, algo físico. O físico. Para muita gente, sobretudo mais jovem, não lhes diz rigorosamente nada. Preferem ter no telemóvel. Preferem ter a obra no telemóvel, que é uma coisa estranha para muitas pessoas. E de facto, de repente, isto originou um interesse e um mercado, naturalmente, tem esse efeito, até especulativo também, com aspectos negativos, não interessa aqui, mas gerou um interesse enorme a nível mundial por estas obras. Eu acho que elas ainda estão numa fase um bocadinho que eu chamaria adolescente. Estão numa fase adolescente porque têm muito a ver com referências que não têm nada a ver com a história da arte. Portanto, são referências muito de banda desenhada, de muitos bonecos, muita coisa, mas que, portanto, não têm a referência à história. Não. Vê-se que não há ali informação sobre a própria história da arte. Na maioria, não é? Não quer dizer que não, também há outros casos. Mas a maioria é ainda uma fase adolescente. Mas isso não interessa, porque isto vai sempre evoluir. E, portanto, o próprio meio artístico, criou-se um novo meio artístico, totalmente novo. Por exemplo, as galerias de arte do futuro serão com NFTs. Como é óbvio, já estão muitas a mudar para os NFTs.
Porque a pessoa, em vez de ter que ir à galeria, olhar para os quadros, não sei o quê, passa no telemóvel, está lá a galeria. Quer dizer, é uma coisa dos nossos dias. A gente faz tudo com o telemóvel hoje em dia, não é? E, portanto, visitar uma exposição no telemóvel é muito mais acessível do que ter que ir não sei aonde ver uma exposição. Claro, continuaremos a querer ver as coisas fisicamente e, com certeza, continuaremos. Mas é uma minoria. É sempre uma minoria de pessoas. Uma exposição vão umas centenas de pessoas. Claro. Aqui num telemóvel vão milhares. Quer dizer, e isto é uma mudança radical na própria divulgação e no próprio meio artístico. Quer dizer, e esse é o outro lado que eu também me interessou bastante. Mas essa obra que está disponível nessa galeria virtual e que pode estar ela própria no telemóvel do comprador em versão NFT, nunca existirá fisicamente? Exatamente. O que acontece é que alguns artistas começaram a fazer uma coisa que é o chamado twin, o gêmeo, quer dizer, portanto, ter uma obra física que depois tem um NFT associado. E, portanto, ou a pessoa compra o NFT e depois recebe a obra física, isso há muitos, ou aqui no nosso caso, estamos a inverter esse processo e aqui a pessoa compra a obra física e tem associado um NFT. Também é interessante e é mais raro. Que eu conheço, há muito poucos casos. A maioria dos casos compra-se o NFT e recebe-se a obra física por correio. E, portanto, neste caso, no nosso caso, estamos a propor uma obra física que depois vai ter associado um NFT que será, de certa maneira, autónomo da obra física, não é? Mas aqui no nosso caso concreto, no caso do New Deal, em que temos a sua obra à venda, se fosse ao contrário, se fosse nesse processo mais normal, portanto, eu compraria o NFT e um dia gostaria de ter a obra física também. Só nesse momento é que a obra física é feita? Não, normalmente não. Normalmente o que se faz é o NFT e depois há uma reprodução assinada pelo artista, etc., para validar a física igual. Muito bem, e é essa peça que uma obra também normalmente em impressão digital, uma coisa desse género, também há esculturas, há muita coisa hoje em dia. Hoje em dia está-se a aplicar os NFTs a praticamente tudo, na moda, umas sapatilhas, uma t-shirt, já se vendem textos, tudo o que se quiser. Estamos de facto a observar uma alteração de paradigma. Uma alteração completa, radical. Vivemos séculos e séculos de físico, de bens palpáveis e estamos agora a falar de virtualidades. E como é que considera que vai ser a adesão dos mercados de arte, tanto a nível do mercado leiloeiro como das galerias, a esta nova realidade? É enorme, sobretudo em Portugal e depois podemos falar também do mundo. Portugal, naturalmente, tem um meio, digamos, de colecionadores e de colecionismo um bocadinho mais conservador. Isso é evidente, nós conhecemos, sabemos isso. Portanto, vai demorar mais tempo, é uma questão de tempo. Como também demorou tempo a chegarem à arte contemporânea, agora demora um tempo a chegar a estas novas formas de arte, isso é normal. Mas noutros sítios não. Noutros sítios tem havido um interesse, no Oriente, como é evidente, até porque tem muito a ver com a cultura deles, e depois noutros sítios onde há também os americanos, porque os americanos têm um sentido de oportunidade muito grande, que nós aqui na Europa não temos. Um sentido da oportunidade e do oportunismo também, claro. E, portanto, há muita gente a investir, porque os americanos têm uma lógica de investimento completamente diferente da nossa. Um americano, um português para investir, investe numa coisa e fica à espera que para a semana já comece a dar lucro, não é? Verdade. Os americanos não é assim, investem em 100 para haver 2 ou 3 que dão. Tem essa lógica. Investem em muitos, algum há de dar. E, portanto, é uma lógica diferente. Então, por isso, os NFTs, há muita gente a comprar NFTs. Eu tenho visto, compram imensos. Algum há de se valorizar bastante. Pronto, é uma lógica diferente.
E ainda bem que fala na questão da valorização. Antes de terminarmos a nossa conversa, gostaria de deixar com uma frase, e queria que comentasse, uma frase de Nicolas Julia, de uma notícia publicada pelo Dinheiro Vivo, que é, o Nicolas Julia é o fundador da Sorare, esteve na recém-realizada Web Summit em Lisboa, onde falou exatamente sobre Non-Fungible Token, portanto NFT. Ele que é CEO desta empresa, e ele comenta: tudo o que tem valor terá no futuro um NFT. Exatamente. Não tenho dúvida nenhuma, já está a acontecer. Porque o NFT, isso é uma questão que se fala pouco, fala-se muito das moedas, das criptomoedas, não é? E houve muita gente que investiu, mas a criptomoeda é mais parecida com o dinheiro, quer dizer, porque lá está, é fungível. Pronto. Os NFTs são uma espécie de moeda de tipo novo. É uma espécie de moeda, portanto as pessoas estão a investir numa moeda nova, completamente nova, mas não deixa de ser uma moeda, porque depois a pessoa pode vender, pode trocar, pode fazer com aquilo, quer dizer, acaba por aquilo funcionar como uma moeda, e por isso é que também há muito interesse de pessoas que querem investir e ainda têm muito medo das criptomoedas, e isto é melhor, porque isto dá mais garantias, porque um fenómeno que todos nós sabemos, há flutuações de mercado e há artistas que valem muito, depois vão abaixo, depois vêm acima e andam para ali e tal. Mas, em geral, as obras de arte tendem a valer sempre mais, com o passar do tempo, porque vão sendo cada vez mais raras, não é? E aqui o fenómeno é o mesmo, quer dizer, digamos, estes primeiros NFTs, que ainda estamos nos primeiros, embora já existam montes, mas estamos nos primeiros, vão tender sempre a valer mais, precisamente porque são raros, são únicos e são raros. Siga os nossos podcasts e conheça os nossos leilões. Inscreva-se no site www.cml.pt, subscreva a nossa newsletter e siga-nos nas redes sociais. Eu sou artista, não sou nada mais. Nos últimos anos tenho-me interessado muito por ciência. A maioria dos meus amigos atuais são cientistas, não são artistas. Acho as conversas deles muito mais excitantes e produtivas. Não tenho nada contra os artistas, obviamente. Sou eu próprio um artista. Obrigado, Lionel Moura. Obrigado.